Israel comete crimes de guerra ou luta por sobrevivência? Assista enquanto um embaixador israelense destrói a narrativa da CNN com fatos irrefutáveis e uma história pessoal comovente que expõe o terrível viés da mídia. Embaixador Leiter, obrigado por estar aqui. Muitos israelenses estão claramente frustrados. Fomos informados, e por favor me corrija se eu estiver errado em qualquer uma dessas afirmações que estou prestes a fazer, que o Hamas aceitou esse cessar-fogo e acordo de reféns há mais de uma semana, proposto pelos cataris e egípcios. Disseram que está basicamente alinhado ao que Israel já havia concordado antes. Qual é o impedimento? Você garante que os 20 reféns vivos voltarão em breve a Israel? Não podemos garantir que os 23 reféns retornem em breve, pois estão sob custódia do Hamas. Vamos fazer todo o possível para tirá-los de lá. Nós começamos isso. O Hamas mantinha 255 reféns. Com Netanyahu, 205 foram libertados por negociação e pressão militar. Nunca conseguimos a libertação de reféns sem pressão militar, junto com negociações. Então isso está em discussão. Estamos analisando quais são as possibilidades para um cessar-fogo, um acordo temporário. Mas, ao mesmo tempo, tem que ficar muito claro, esta guerra termina quando o Hamas acabar. Precisamos ver esta guerra terminar com o Hamas desarmado, Gaza desmilitarizada e todos os nossos reféns libertos. Nada disso, como o presidente disse repetidamente, nada desse tipo de coisa aos poucos, alguns reféns agora, alguns reféns depois. Se não tivermos cuidado, podemos libertar alguns reféns agora e nunca mais ver o restante. Então, a Liga Árabe, algumas semanas atrás, pediu para que o Hamas se rendesse e não estivesse mais no comando de Gaza, certo? O que aconteceu com isso? Houve pressão suficiente da Liga Árabe sobre o Hamas para conseguir isso e acabar com essa guerra? Bem, essa foi uma ótima declaração da Liga Árabe e eu acho que isso é um desenvolvimento muito positivo para o Oriente Médio, que provavelmente é resultado do nosso enfraquecimento e contenção do Irã e dos extremistas no Oriente Médio. Mas não aplicaram a pressão necessária, mesmo podendo. O interessante é que já vimos isso antes. Ambos lembramos quando derrotamos a Organização para a Libertação da Palestina no Líbano, em 1982 a 83, e Yasser Arafat, antecessor do Hamas, partiu. Ele largou as armas e foi embora de barco. Isso pode acontecer hoje. O Hamas precisa sair. Nós não vamos voltar a uma situação como a de 6 de outubro, quando o país estava sendo feito de refém. Não podemos ter uma situação em que o país está sendo feito de refém por jihadistas vivendo na nossa fronteira. Mas qual é o impedimento? Porque se esse acordo é basicamente 98% do que Israel aceitou há um mês e o Hamas concordou, ainda não foi aceito para viabilizar um cessar-fogo? Isso é interessante? Quero dizer, a resposta está na sua pergunta. Sim. Se Israel aceitou isso há 2 meses, o que ocorreu? E o Hamas? Obviamente, algo mudou nos ingredientes. E o Hamas está agindo de uma forma para que continue de pé. Ok, eles se reconstituíram durante a pausa nos combates. Eles se reconstituíram. Eles se moveram Até 25 mil, 30 mil combatentes. Agora eles estão reunidos em uma área que corresponde a 25% de Gaza. É lá que estão os reféns. Esses 25% precisam ser totalmente desarmados. Queremos ver o Hamas fora, porque, caso contrário, o país vai voltar a uma situação em que seremos feitos reféns novamente. Não podemos permitir isso. Então, Netanyahu e o primeiro-ministro. Então, Com licença, só um segundo. Jennifer, sobe. Fomos feitos reféns em 6 de outubro e 1.200 do nosso povo foram massacrados. Não podemos voltar a isso. Entendi. Quero perguntar sobre os eventos horríveis. O primeiro-ministro Netanyahu chamou de ataque o ocorrido em Gaza, que matou 5 jornalistas. Ele chamou de acidente trágico. Você postou no Twitter ou no X. Dwight Eisenhower disse que a guerra é um negócio sombrio e cruel, justificado apenas para sustentar o bem contra o mal. A guerra é especialmente sombria quando se luta contra um culto da morte como o Hamas. Me pergunto agora, após 18 meses com o Hamas já enfraquecido, tanta destruição em Gaza, tantas mortes inocentes, assassinato de jornalistas, trabalhadores humanitários e crianças morrendo de fome. Você disse que não é o objetivo, mas isso está acontecendo mesmo assim. Vale a pena neste momento? Você não tem medo do que Israel está fazendo e também da situação de Israel? Apoiadores de Israel temem que o país vire pária.
Apoiadores de Israel geralmente não vivem o que enfrentamos no Oriente Médio. Olha, você precisa se fazer uma pergunta. Um país que é capaz de assumir o controle de todo o espaço aéreo iraniano em 72 horas, permitindo que os B-2 dos Estados Unidos entrem e destruam as operações de armas nucleares no Irã, não é capaz de acabar com esta guerra mais cedo. Claro que somos, mas é porque estamos tomando precauções que nenhum outro país jamais tomou. Nenhum país enfrentou 450 milhas de túneis do terror sob uma área de 24 milhas. Bong, se você apenas ouvir o que ele acabou de dizer, ele resumiu toda a história com essa conversa idiota de genocídio. Se Israel pode vencer o Irã, não acha que fechar Gaza em um dia é possível? Claro que sim. Eles não fazem isso porque não querem tirar vidas inocentes desnecessariamente. Estamos lidando com uma organização macabra e demoníaca que não só se esconde atrás de civis, mas também usa civis como bucha de canhão. Eles gostam disso. Isso é um culto à morte. Eles dizem isso. Você tem que ler o que eles escrevem. É um culto à morte que valoriza o fato de as pessoas morrerem. Então eles colocam essas pessoas na linha de frente. Eles querem ver o máximo de pessoas morrer. E esses números são do Ministério da Saúde do Hamas. É como afirmar que líderes da Mato Grosso do Sul, 13, estão fazendo declarações. O único número que eu citei foi o dos 5 jornalistas. Estamos falando, como você disse, dos muitos civis e não combatentes. Você não negaria que Israel matou milhares de inocentes em 18 meses? Não digo que está tentando, mas matou? Nós estamos. Estamos fazendo tudo para evitar isso, como nunca antes. E alguns especialistas dizem, na verdade, que temos a menor proporção de não combatentes para combatentes que já existiu no mundo. Meu único ponto é que ainda é demais. É demais. Queremos acabar com essa guerra. Vamos terminar essa guerra. Coloquem pressão no senhor catariano, senhor egípcio, venham e digam ao Hamas, já chega. Ok, saiam, não terão mais apoio. Você tem que entender que, sabe, a liderança do Hamas está em Istambul. Onde diabos está o senhor Erdogan? Por que a liderança do Hamas está sentada no Catar agora? Por que a comunidade internacional não afirma que a liderança do Hamas está sendo encerrada, ponto final? Então eles estão lá. Eles estão liderando essa campanha de deslegitimação de Israel. Agora, é muito politicamente correto. Você sabe, Israel é acusado de genocídio. Israel pratica apartheid e mata crianças, mas nós não seguimos essa opinião comum. Fazemos tudo o que podemos. Meu filho morreu porque não matamos civis inocentes. Entrou a pé em Gaza, liderou as tropas no início da guerra e morreu ao cair numa armadilha do Hamas. Se tivéssemos feito o que nos acusam, talvez ele e muitos de nossos soldados estivessem vivos hoje. Essas manifestações que você mostrou são só metade. A outra metade das manifestações são famílias de soldados pedindo ao primeiro-ministro que acabe com a guerra derrotando o Hamas. Ou tudo voltará ao dia 6 de outubro. Antes de ir, senhor embaixador, qual o nome do seu filho falecido? Moshe. Moshe, que sua memória seja uma bênção. Obrigado por vir, Jeremias. Espero que a guerra acabe logo. Eu também. Ele foi excelente. Aryeh Weinstein, embaixador Leiter, fantástico. Explicou tudo com muita clareza. Trazer o filho dele foi muito impactante. O próprio filho morreu por um motivo. Isso porque Israel não está apenas usando ataques aéreos e lançando bombas, mas eles estão colocando homens em terra para matar o menor número possível de pessoas inocentes. Nesse caso, israelenses inocentes morrem. Se você me perguntasse, eu diria como a Torá ensina que isso é errado para Israel. Não deveria haver uma única vida israelense tirada porque estamos tentando ser mais brandos com o Hamas. Quando o mal mostra sua face feia, você tem que mostrar força total, sem arriscar uma única vida inocente das vítimas, que neste caso são tragicamente o povo israelense e o povo judeu.